Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com o texto da coluna Judiciário em Foco, interrogatório padronizado sobre o 8 de janeiro. Nossa caríssima advogada Kátia Magalhães, que é a autora dessa coluna, ela escreve que, para surpresa de ninguém, os presos acusados da prática dos atos de vandalismo no dia 8 de janeiro, na Praça dos Três Poderes, têm sido inquiridos por meio de interrogatórios padronizados, em tratamento equivalente ao conferido a cabeças de um mesmo rebanho, que nada tem de seu para relatar ao magistrado. Mais uma deformidade de um caso monstruoso cujos envolvidos serão julgados por uma Suprema Corte carente de jurisdição sobre eles e que sequer merecerão uma análise de suas condutas individuais, em afronta a princípio constitucional. Ela já tinha trazido esse debate da necessidade de individualizar a situação de cada indiciado, de cada investigado pelos atos de vandalismo no 8 de janeiro, e o texto traz um link para esse artigo em que ela já tinha discutido isso. Não se trata de uma defesa, uma apologia dos atos de vandalismo do 8 de janeiro de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. No entanto, mesmo o mais culpado precisa que os seus direitos fundamentais sejam garantidos. O que está acontecendo no Brasil é o total desprezo pelo Estado de Direito, pelas regras que nos devem reger. Nenhum liberal que se preze pode sancionar essa escalada tirânica que o nosso país vem vivendo nos últimos meses. Contra a tirania, nós temos Ayn Rand entre os pensadores liberais e nós trazemos mais uma resenha do Tito Kalinka, Resenha A Revolta de Atlas. É mais um texto em que essa obra clássica de Ayn Rand, que defende as ideias da liberdade, da grandeza do empreendedorismo, da realização individual, e mais uma vez esta obra é resenhada. E aí nós temos uma análise da questão do carreirismo político num texto do Ian Kerzimer, mais uma vez ele de volta depois de bastante tempo contribuindo com o nosso Instituto Liberal, com seu artigo O Problema do Carreirismo Político. E o Yanker nos diz que o Brasil precisa sair do terceiro mundismo e avançar no seu sistema político. Na nossa Constituição, ela foi construída ao molde parlamentarista. Parlamentarismo com voto distrital puro, na opinião do Yanker, seria o ideal. A cobrança ao político eleito aumenta nesse sistema e isso causa desconforto ao político carreirista, aquele que não tem vocação política e pensa apenas na sobrevivência ou até no enriquecimento através da política. Ele cita, inclusive, Fernando Henrique Cardoso, no seu livro Cartas a um Jovem Político, quando ele disserta sobre as motivações para alguém ingressar no meio político. Segundo o Fernando Henrique, a vocação é um princípio fundante para isso. Ele adverte que se não for possível guardar um certo idealismo, então para que entrar na política? Sendo esta uma das atividades mais desmoralizadas do país, complementa, alguém precisa ocupar os espaços e a tarefa de governá-lo. Do contrário, sublinha com razão, os medíocres ocuparão esses espaços. Reafirmo que não é errado, diz-nos o Yanker, buscar uma carreira política ou até mesmo sobreviver dela. O trabalhador é digno do salário. A questão é a vocação, ou seja, almejar uma carreira na política e um sustento precisa ser subsequente à vocação e ao idealismo. É a opinião do nosso Ian Kerzimer. Em defesa da liberdade, em defesa da tolerância, em defesa do respeito às diferenças, da coexistência das diferenças, nós temos a figura de Rosa Parks sendo homenageada pelo João Luiz Mauad no texto A Sabedoria de Rosa Parks. Rosa Parks, nascida em 4 de fevereiro de 1913 e falecida em 24 de outubro de 2005, foi uma ativista pelos direitos civis americana. Ela era negra e foi presa porque se recusou a ceder o seu assento para dar lugar a um homem branco num ônibus urbano em Montgomery, Alabama, no ano de 1955, onde havia uma série de leis e costumes racistas que determinavam que o negro só pode sentar em determinado lugar, o branco em determinado lugar, o branco tem o direito exclusivo a frequentar determinados estabelecimentos.
Então ela se insurgiu contra isso. Com 42 anos, ela, costureira, ela ajudou a iniciar, a estimular o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Liberdade é algo que não rima com comunismo, e é o que tenta provar o Leonardo Batista no seu texto Hong Kong e Cuba, Liberdade versus Comunismo. E ele nos mostra no texto que ao longo da história foi testemunhado como diferentes sistemas econômicos e valores políticos podem moldar o que vai ser o destino de uma nação. Hong Kong e Cuba são exemplos claros disso, onde nós temos duas abordagens bastante diferentes do ponto de vista econômico e social, uma abordagem amplamente liberal e capitalista e uma abordagem socializante. E aí se vê o resultado da adoção de ambas as abordagens. Tentando orientar numa direção de liberdade, nós temos um texto do Lúcio Meira, que também é uma resenha, sobre a brevidade da vida, sobre a firmeza do sábio, de Sêneca. É uma resenha de um livro anterior ao liberalismo, um livro de um filósofo, Sêneca, mas que o autor acredita ser uma obra primordial para a formação de quem entende que vale a pena lutar pela vida, pela liberdade e pela propriedade privada. E ele nos recomenda que nós façamos bom uso do tempo que nós temos para nos tornarmos mais inteligentes e estudarmos a obra de Sêneca, que é uma obra que ajudaria a preservar os valores ocidentais que desembocam nos princípios do liberalismo. Na liderança do IL Flash de hoje, nós temos um texto de minha autoria, que foi publicado originalmente na Revista Oeste e nós replicamos no Instituto Liberal. O MST é uma doença da nova república. Nesse texto, eu pontuo que o movimento sem terra, né, que vem sendo objeto de uma CPI em Brasília, e a gente vem assistindo a cenas degradantes na CPI, mas o fato é que eu coloco a discussão do porquê ainda existe quem defenda o MST. Porque ainda existe quem defenda este grupo. E eu diagnostico no meu artigo que a defesa do MST, a tolerância, a negligência com o MST é algo que abarca todo o universo do espectro social-democrata fundante, de base da nossa nova república, incluindo o partido do Fernando Henrique Cardoso, que nós acabamos de citar positivamente um comentário do Yanter sobre ele. Há um tratamento muito tolerante com o MST, como se o MST fosse uma organização legítima da sociedade, um interlocutor legítimo, e não um grupo baderneiro, terrorista, num sentido amplo da palavra, talvez não do ponto de vista legal, mas realmente é um grupo que acredita na violência, acredita na invasão como forma de resolver questões públicas. As invasões do MST, eu arremato no meu artigo, põem em risco a integridade dos indivíduos e de suas propriedades, a tranquilidade do trabalho e, por vezes, até o desenvolvimento de pesquisas científicas. Se afastarmos da discussão simbolismos emocionados, são muito mais ameaçadoras, portanto, do que os atos de vandalismo cometidos em 8 de janeiro contra as instalações da Praça dos Três Poderes. Como disse o deputado federal e presidente da CPI, tenente-coronel Zucco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, não pode um movimento se autonomear autoridade para dizer se aquela terra deve ou não ser invadida, se é ou não produtiva. Isso não é o MST que tem que avaliar. Isso deveria concluir o assunto. Como os militantes do MST, entretanto, não estão vestidos de verde e amarelo, ainda deveremos discuti-lo por anos a fio. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.